Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Roberto e nessa videoaula eu vou apresentar para vocês o princípio da casa dos pombos. O que seria isso, pessoal? É um conceito matemático, uma estratégia que nós podemos utilizar para resolver alguns problemas que aparentemente são complicados, são difíceis, tá? Eu acho que na sala de aula, para os alunos que estão estudando comigo esse ano, eu já comecei a falar um pouquinho, tá? Mas só que assim, em sala vai ser difícil da gente tirar um tempo para discutir só esse assunto, tudo bem? Então, o que eu recomendo? Que vocês assistam o vídeo, anotem as dúvidas, tem alguns exercícios resolvidos, tem outros exercícios no final do vídeo e façam todos, tá? Leve para a sala para a gente conversar, para a gente discutir alguma questão que vocês ficaram com dúvida. Eu posso estar propondo outros exercícios, mas assim, eu diria que esse tipo de questão são aqueles problemas que o professor leva para a sala de aula e, tipo, aquela questão que você tem que usar raciocínio lógico para resolver. Ou algumas pessoas interpretam como uma pegadinha, tá? Então, assim, eu diria que é uma questão que você exige um raciocínio, assim, bem elaborado, assim, para questões mais difíceis, tá? Mas os que nós vamos resolver aqui são simples. Mas no início parece difícil. A minha proposta aqui é fazer com que você, poxa, mas essa coisa aqui é fácil. Então, a ideia é uma coisa que você pensa que é difícil, eu fazer e você pensar que é fácil, tá? Então vamos lá, pessoal. Para você entender um pouquinho o que é essa ideia de princípio da casa dos pombos, que à primeira vista, poxa, mas o que tem a ver pombo com matemática, tá? Então, olha só, a ideia é o seguinte: vou pensar numa situação aqui que diz o seguinte, ó. Se temos que colocar 7 pombos em 6 casas, então alguma das casas terá que conter 2 pombos ou mais. Eu acho que é bem óbvio, tá? Se eu tenho 7 pombos e só tenho 6 casas, então eu vou dividir esses pombos e obrigatoriamente tem alguma casa que vai ficar com mais de dois, vai ficar com mais de um pombo, tá? Vai ficar pelo menos 2 pombos, tá? O mínimo que eu posso garantir, ou melhor, eu posso garantir que vai haver 2 pombos, tá? Vamos ver aqui, ó, para um desenho aqui, uma ilustração para ficar mais fácil de entender. Eu tenho 7 pombos e eu vou colocar cada um em uma casa, tá? Vamos pensar que cada quadradinho desse seja uma casa. Então, o sétimo pombo, ele tem que ocupar uma dessas casas aqui, tá? Então, com certeza, uma das casas aqui eu vou ter mais de um pombo, tá? E essa foi a garantia que o exercício deu pra gente, tá? Essa situação. Agora, mais uma situação para eu procurar deixar mais claro para vocês, ó. Se temos que colocar 4 livros em 3 gavetas, então alguma das gavetas terá que conter mais do que um livro, tá? Isso aqui eu acho que a ilustração aqui deixa bem claro, ó. Eu tenho 3 gavetas e tenho 4 livros para colocar. Então eu poderia fazer o seguinte, poderia colocar um aqui, outro livro aqui e outro aqui. Então, vai ficar restando um livro ainda. E esse um livro eu tenho que colocar em algum lugar, tá? Se eu colocar nessa gaveta, então ela vai ter dois livros. Se for nessa aqui, essa vai ter 2 livros. E se for nessa, a terceira gaveta que vai ter 2 livros, tá? Então, colocar para vocês se eu tenho mais objetos do que gavetas para distribuir, então eu posso garantir que uma dessas gavetas vai ter mais de um objeto, tá? Então, a ideia é essa aqui. Vamos dar continuidade. Então, olha só, a definição para o princípio das casas dos pombos é o seguinte: se tivermos n mais um pombos para serem colocados em n casas, tá? Então, pelo menos uma casa deverá conter deverá conter dois ou mais pombos, beleza? Então, se eu tenho n mais um objetos, então eu posso garantir que tem mais de dois pombos em cada casa. Porque pensa só, pessoal, se eu tenho n casas e tem n pombos, tá? Vamos pensar aqui primeiro, eu tenho n pombos e vou distribuir em n casas. Então, cada casa vai receber pelo menos um pombo, tá? Se eu distribuir igualmente, cada um vai ter ou melhor, vou destacar um ponto para vocês aqui, pessoal. Quando a gente for resolver problemas desse tipo, você tem que pensar que você é uma pessoa de azar, né? Isso vai ser bem fácil, né? Todo mundo pensa que nossa, eu sou a pessoa mais azarada do mundo. Então, se você é esse tipo de pessoa, já deixo um alerta aqui para vocês, uma dica. Olha, isso pode ser positivo agora para a gente estar resolvendo problemas de matemática. Resolvendo esse tipo de problema de matemática. Poxa, eu sou azarão. Então, você vai estar agora, isso aí vai ser vantajoso para você, tá? Porque olha só, o que vai acontecer? Se você tem N objetos, N pombos, tá? E você tem N casas, então o que vai acontecer? Se você quer que tenha mais de um pombo em cada casa, isso nunca vai acontecer.
você vai colocar um pombo em cada casa, tá? Se você for essa pessoa azarão, tá? E quando você tiver esse outro pombo, que é N mais um pombo, então tem um pombo a mais do que casas, então, obrigatoriamente, uma dessas casas vai ter 2 pombos, tá? Então, também, pessoal, esse princípio aqui, princípio das casas dos pombos, ele é chamado de princípio das gavetas de... Esse aqui é o sobrenome do matemático, eu nem vou me ater, não vou tentar falar aqui, tá? Para evitar de falar errado. Então, diz a mesma coisa, ó, se tivermos n mais um objetos, tá? Por isso que eu falei objetos em vários momentos no item anterior. Se tivermos n mais um objetos para serem colocados em n gavetas, então pelo menos uma gaveta deverá conter 2 objetos ou mais, tá? 2 ou mais objetos. Então, olha só, a ideia é a seguinte, é a mesma. Se eu tenho n objetos para distribuir em n gavetas, e você quer que tenha mais de um objeto em cada gaveta, você vai ser uma pessoa de azar, tá? Você pensa que é uma pessoa de azar. Então, em cada gaveta vai ter um objeto, até acabar todos os n objetos, tá? Se são 10 objetos, você vai colocar até acabar o 10º objeto. Aí, quando chegar o 11º, tá? Eu não estou contando esses palitinhos aqui, eu não sei se tem 10, tá? Mas quando chegar o 11º objeto, obrigatoriamente, uma dessas gavetas vai ter mais de um objeto, tá? Então, olha só, pessoal, vamos resolver uns problemas aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender esses conceitos, porque eu não sei se eu consegui ser bem claro até agora, mas vamos pensar no seguinte, você tem que pensar que é uma pessoa de azar, beleza? Então, olha só, a estratégia para resolver problemas. Primeiro, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que identificar quais são as casas e quais são os pombos, tá? Quando você resolver um problema que envolva o princípio da casa dos pombos. Se você, poxa, eu posso usar o princípio das casas dos pombos aqui, mas quem são os pombos e quem são as casas? Então, você precisa fazer isso. Depois, você tem que distribuir os pombos nas casas. Depois, determinar a relação existente entre ambos, os pombos e as casas, tá? Então, exemplos aqui, ó. O primeiro, qual o número mínimo de pessoas que devemos reunir para que tenhamos certeza que 2 entre elas fazem aniversário no mesmo mês? Então, olha só, eu falei para vocês. Primeira coisa que nós vamos identificar aqui é quem são os pombos e quem são as casas, tá? Aqui, quem vão ser os pombos, pessoal? Os pombos vão ser as pessoas, tá? Que eu vou reunir. E as casas são os 12 meses do ano, tá? Então, são os meses. E o ano tem 12 meses. Então, o que você vai fazer? Você vai distribuir essas pessoas nos 12 meses do ano. E você vai pensar o seguinte, eu sou uma pessoa de azar. Então, quando você escolher a primeira pessoa, ela faz, por exemplo, aniversário em janeiro. Quando você escolher a segunda pessoa, se fizesse aniversário em janeiro, você poderia garantir que tinha 2 pessoas que faziam aniversário no mesmo mês. Mas você é uma pessoa de azar, vamos lembrar sempre disso. Então, a segunda pessoa não faz aniversário em janeiro. Vai ser em qualquer outro mês do ano, tá? E assim por diante. Até que você completar os 12 meses. Vai ter uma pessoa em cada mês. Você é aquela pessoa de azar, lembra disso, tá, pessoal? Aí, quando você pegar 12 pessoas, vai estar uma em cada mês, que são as 12 casas, tá? E as pessoas são os 12 pombos. Aí, quando você pegar a 13ª pessoa, obrigatoriamente, você tem que encaixar ela em algum mês. E assim, você vai ter 2 pessoas em um mês, fazendo aniversário no mesmo mês, tá? Então, ou seja, você precisa de 12 pessoas. De 12 não, perdão, 13 pessoas, beleza? Então, olha só, aqui, os meses do ano são as casas, são 12, né? E os pombos são as pessoas, 13 pessoas que você precisa para garantir que 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês do ano, tudo bem? Então, olha só. Então, ficou cobrindo aqui, pessoal, mas é o seguinte, portanto, pelo princípio das casas de pombos, como tem 12 pessoas e 13 pombos, uma das casas receberá pelo menos 2 pombos, ou seja, algum mês, né, terá 2 aniversariantes, beleza? Tá tampando aqui o texto, mas é isso que está escrito. Tá tranquilo? Vamos lá para o exemplo 2. Então, aqui, pessoal, uma caixa contém 3 tipos de bolas. As bolas são azuis, verdes e amarelas, tá? Qual o número mínimo de bolas que devemos retirar da caixa para garantirmos que tem 2 bolas da mesma cor? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou identificar quem são as casas e quem são os pombos, tá? Nesse problema, quem são as casas para a gente são as cores, tá? A cor azul, a cor verde e a cor amarela. Então, tem 3 casas. E quem são os pombos? Os pombos são as bolas que eu vou tirar, beleza? Então, eu vou tirando as bolas e colocando em cada uma em sua devida, sua cor, tá? São 3 cores diferentes. Eu vou tirando as bolas e colocando na caixa adequada à sua cor, beleza? Então, vamos lá. Ó. Visualizando melhor, pessoal, seria o seguinte.
Eu já vou adiantar aqui para vocês, nós precisamos tirar 4 bolas. E aqui eu coloquei para vocês que as casas dos pombos são a caixa azul, a caixa verde e a caixa amarela, que vai conter as bolas, tá? E aqui eu vou precisar das bolas, 4 bolas para garantir. Então vamos lá, pessoal. Se você é uma pessoa de azar, aqui tem a caixa com as bolas, e eu vou tirar aqui, ó, e tem 3 bolas diferentes. Quando eu tirar a primeira bola, ela pode ser qualquer uma dessas cores, vamos supor que seja azul, tá? Então eu tirei uma bola. Quando eu tirar a segunda bola, se você é uma pessoa de azar, você não vai conseguir tirar uma bola azul, tá? Você vai tirar uma bola qualquer, sei lá, uma bola amarela. Eu vou colocar aqui nessa caixinha amarela, tá? Quando você tirar a terceira bola, lembra que ainda você não tem 2 bolas da mesma cor, tá? E o objetivo é esse, você tem que encontrar 2 bolas da mesma cor, beleza? Então, olha só, quando você tirar a segunda bola, você ainda não tem 2 bolas da mesma cor, tá? E quando você tirar a terceira, você deu azar de novo e tirou uma bola azul, uma bola verde. Na verdade aqui é o que? Amarela, tá? Bola amarela, depois tem azul e tem verde, tá? Essa última caixinha aqui é verde, tá, pessoal? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se você for uma pessoa de azar, e é dessa forma que a gente tem que pensar, quando você tirar as 3 primeiras bolas, vai ser uma de cada cor. Mas quando você tirar a quarta bola, obrigatoriamente, você vai ter que colocar ela em algum lugar e, sei lá, ela poderá ser azul. E assim você vai ter 2 bolas da mesma cor, tá? Mas se ela fosse amarela, aqui também teria 2 bolas. Se fosse preta, aqui teria 2 bolas, tá? Então, ou seja, você precisa de pelo menos, o mínimo de bolas que você precisa, né? É 4 para garantir que tenha 2 da mesma cor, beleza? Então, da mesma forma aqui, ó. Portanto, pelo princípio das casas de pombos, como tem 3 casas e 4 pombos, uma das casas receberá pelo menos 2 pombos, ou seja, uma das caixas, tá? Das caixas, conterá pelo menos 2 bolas. Dessa forma, pelo menos 2 bolas retiradas têm a mesma cor, beleza? Vamos continuar aqui, pessoal. Eu tenho mais exemplos, tá? E o próximo é o seguinte. O número mínimo de pessoas em um grupo para que se garanta que necessariamente haja 7 delas que fazem aniversário no mesmo mês do ano. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Vamos identificar aqui quem são as casas e quem são os pombos. Para a gente, pessoal, quem vai ser os pombos vão ser as pessoas e quem vai ser as casas são os meses do ano, tudo bem? Então vamos lá. A primeira casa aqui eu vou chamar aqui de janeiro, tá? Uma casa. Aqui outra casa, fevereiro. E depois as outras casas aqui. Então tem 12 casas. E eu quero fazer o seguinte, eu quero garantir que tenha 7 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, no mesmo mês do ano, tá, pessoal? Eu quero saber qual o número de pessoas que eu preciso. Se é 83, letra A. Se é 13, letra B. 43, letra C. Letra D, 23. Letra E, 73. Vamos lá. Se você é a pessoa de azar, o que vai acontecer? Você vai tirando pessoas aqui, mas nunca vai conseguir, sei lá, colocar... Talvez você consiga colocar 2 aqui, sei lá, 4 aqui, 5 aqui, 6 aqui. Não sei, ó, mas em julho já tem 6. Poxa, então, se eu tirar mais uma em julho, eu vou completar as 7. Mas como você é uma pessoa de azar, você não vai conseguir, tá? Vamos pensar assim. Você vai conseguir qualquer coisa. O número talvez você até consiga 6 aqui em outro mês. Você pegando pessoas. E quando você somar isso aqui, você vai ver que você vai ter um número grande aqui. Já passou de 13, já passou de 23. Mas você não garantiu que tenha que tenha pelo menos 7 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês, tá, pessoal? Então, olha só, o que você pode fazer é o seguinte. Poxa, eu sou uma pessoa de azar. Eu falei para você que isso aqui é vantajoso para a gente, né, nos exercícios. Se você é uma pessoa de azar, o que vai acontecer? Você vai tirando pessoas, você vai chegar a um ponto, vai ter 6 pessoas aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6 em cada mês do ano, tá, pessoal? 6, 6. Quando você completou 6 pessoas, você é aquela pessoa de azar e conseguiu colocar 6 pessoas em cada casa. Só que 6 vezes 12 é igual a quanto? Aqui dá para fazer de cabeça, ou melhor, vou fazer de cabeça não, porque eu estou pensando aqui que eu estou fazendo esse exercício aqui também para os alunos do 6º ano, tá? Então, vamos arrumar a continha aqui, ó. 12 vezes 6. 6 vezes 2 é 12, vai 1. 6 vezes 1 é 6, mais 1 vai dar 7. Então, 72 pessoas. Então, quando você tirar 72 pessoas, se você for uma pessoa muito de azar, o que vai acontecer é que vai ter 6 pessoas em cada casa aqui, tá? Em cada mês do ano.
Agora, quando você pegar a pessoa 73, obrigatoriamente ela vai ter que encaixar em algum desses meses aqui e você vai ter 7 pessoas, você vai poder garantir que em 73 pessoas, no grupo de 73 pessoas, pelo menos 7 fazem aniversário no mesmo dia do ano, tá, pessoal? Então, essa é a solução do exemplo 3. Então, eu tenho aqui a solução, tá? 73 pessoas. A justificativa aqui é que as casas são os meses do ano, né? Os 12 meses, e os pombos são as 73 pessoas que eu peguei. Beleza, pessoal? Agora o exemplo 4. Um saco contém bolas brancas, vermelhas, azuis e pretas, sendo 5 de cada cor. Antônio retirou no escuro certa quantidade de bolas e disse: entre as bolas que retirei, há 3 da mesma cor. Para que a frase dita por Antônio seja obrigatoriamente verdadeira, o número mínimo de bolas que ele retirou do saco é 9, 10, 11, 12 e 13. Pessoal, vamos lá. Então, novamente, eu vou precisar identificar quem são as casas e quem são os pombos, tá? Então, para a gente, quem vão ser os pombos? Vão ser as bolas. Quem vão ser as casas? Eu vou ter uma casa branca, que são as cores, né? A cor branca, a cor vermelha, a cor azul e a cor preta. Então, eu tenho 4 casas, tá? E eu vou colocar aqui essas 4 casas para a gente. A casa que vão ser correspondente às bolas brancas, bola vermelha e azul e depois a bola preta, tá? Então é o seguinte, eu tenho 4 casas e vou retirando bolas aqui, tá? Vamos lembrar novamente, você é aquela pessoa de azar e você quer que tenha, você quer afirmar obrigatoriamente, né, que tenha 3 bolas da mesma cor, tá? Essa afirmação tem que ser sempre verdadeira. Para que ela seja sempre verdadeira, qual o número mínimo de bolas que eu tenho que pegar? Se você é uma pessoa de azar, e isso aqui é interessante, se é uma pessoa de azar, o que vai acontecer? Quando você pegar, você quer que tenha 3. Então, o que vai acontecer? Você vai pegando bolas, vai chegar um momento que você vai ter 2, por exemplo, 2 em cada casa, tá? Então, você precisa de 3, mas você conseguiu só 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, até o momento, você tem quantas bolas? Você tem 8, tá? Mas você precisa de quanto? Você precisa ter 3 da mesma cor em cada casa, tá? Então, o que você vai fazer? Você precisa pegar mais uma bola, tá? Quando você pegar mais uma bola, obrigatoriamente, ela vai ter que ficar numa dessas casas. Por exemplo, aqui. Pode colocar mais uma aqui. E agora sim, eu tenho 3 bolas brancas, por exemplo, tá? Então, novamente, eu coloquei 13 aqui, pessoal, mas na hora que eu fui resolver a questão, eu errei, tá? Esquece isso aí. Você precisa de 3. Seria 13, ou melhor, nem seria 13, tá? Eu vou discutir outra situação aqui pra gente, já aproveitar o meu erro aqui. Então, aqui eu vou precisar de 9 bolas, tá? Então, aqui, letra A, 9 bolas. A justificativa está aqui, tá? As casas são as cores, eu só tenho 4 cores, beleza? E no caso, 4 casas, e bolas aqui eu preciso de 9, tá? Vamos pensar o seguinte, eu poderia mudar esse problema e falar assim, não, agora eu quero garantir que tenha 4 bolas, ao invés de 3 aqui, eu poderia pedir para ter 4 em cada... ou melhor, eu podia querer obrigatoriamente tivesse 4 bolas da mesma cor, tá? Então, o que aconteceria? E eu acho que foi esse o meu erro, tá? O que aconteceria? Você sendo uma pessoa de azar, você ia conseguir 3 bolas brancas, 3 bolas vermelhas, 3 azuis e 3 pretas. Então, até aqui deu 12 bolas, tá? Mas você não tem 4 bolas ainda. Então, para você garantir que tenha 4 bolas da mesma cor, você teria que pegar mais uma, tá? Então, aqui tem 12, mais uma, 13 bolas. Então, na verdade, quando eu coloquei 13 aqui, eu estava garantindo que tinha pelo menos 4 bolas da mesma cor, tá, pessoal? Então, acho que foi essa confusão que eu fiz na hora de resolver o problema. Tranquilo? Agora, pessoal, é com você. Eu vou discutir aqui rapidão, tá? Com vocês as questões. Eu acho que eu deixei 6 exercícios, tudo bem? E vamos lá. O primeiro, a quantidade mínima de alunos que deve existir numa turma para que se possa garantir que 3 deles, pelo menos, tenham nascido no mesmo dia da semana. Então vamos lá. Os pombos aqui vai ser quem, pessoal? Os pombos vão ser os alunos, tá? A quantidade de alunos que eu preciso que essa turma tenha, tá? O mínimo de alunos que essa turma precisa ter. E os pombos não, perdão, as casas seriam os dias da semana. Então a semana tem 7 dias, então eu teria 7 casas para eu estar colocando esses alunos, tá? Então o que você tem que fazer? Pensar que você é uma pessoa de azar. Você vai tentar, você precisa de
garantir que tenha três deles que fazem aniversário no mesmo dia da semana. Então, você sendo uma pessoa de azar, você vai conseguir 2 no domingo, 2 na segunda, 2 na terça, 2 na quarta e assim por diante, tá? Então, é bem simples essa questão aqui se você assistiu o vídeo todo. Agora, a questão 2. Na gaveta de camisas de Jefferson, há 5 camisetas pretas, 7 camisetas vermelhas e 9 camisetas azuis. O menor número de camisetas que Jefferson precisará retirar da gaveta de maneira aleatória e sem saber quais camisetas estão saindo, para ter certeza de ter retirado pelo menos uma camiseta preta e uma camiseta azul, pessoal. Então, novamente aqui, os pombos vão ser as camisetas, tá? E as casas vão ser quem? As casas serão as cores, tá? Preta, vermelha e azul. Então, seria as cores, tá? Essas 3 cores. Então, você tem que pensar naquela situação. Você é uma pessoa de azar. Você precisa ter duas... Deixa eu anotar aqui, ó. Você precisa ter 2 camisetas pretas e 2 azuis. Então, o que pode acontecer? Você tirar, sei lá, primeiro uma preta. Então, já tá, seu problema está resolvido. Colocar aqui, ó, preta. Depois pode acontecer de você tirar a camiseta, não conseguir tirar a camiseta azul, tirar uma vermelha, tá? Então, colocar aqui uma vermelha, por exemplo. E depois, você precisava tirar uma azul, mas você não conseguiu. Você conseguiu uma outra preta, por exemplo, uma outra vermelha, tá? Então, o que vai acontecer? Se você é uma pessoa de azar, você vai tirar todas as bolas pretas, bolas não, camisetas, tá? Todas as camisetas pretas. Depois vai tirar todas as camisetas vermelhas, para só assim você tirar uma camiseta azul, porque não vai ter mais outra cor lá, né? Você tem só as azuis. Então, eu acho que eu já falei bastante aí na estratégia para resolver essa questão, tá? Tá, pessoal, eu queria falar para vocês o seguinte. À medida que vocês forem resolvendo essas questões, número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6, que eu deixei aqui para vocês, deixa a resposta nos comentários, tá? Que aí começa uma discussão entre os colegas. Ah, eu achei a resposta aqui para a letra A. Eu achei 12. Ah, eu achei 8. Eu achei 15. Então, vocês vão discutindo entre vocês, e eu posso intervir em algum momento também, para a gente ver qual que é a solução correta, tá? À medida que você está discutindo, tá com os colegas aí, colocando sua opinião, sua solução, a maneira que você pensou, você também vai estar aprendendo, tá? Você está aprendendo com seu colega. Beleza? A mesma coisa aqui para a questão número 2. Ah, eu achei 14, o outro achou 18. Então, vocês vão discutindo aí, nós vamos aprendendo juntos, tá? Então, à medida que tiver alguns comentários, eu posso, sei lá, eu posso falar assim, ah, não, mas essa resposta, vamos pensar, pensa diferente aí, pensa em outra solução, outra maneira de resolver, tá? E eu vou ajudando, tranquilo? Vamos lá. Questão 3 fala o seguinte, uma sacola contém 200 bolas de cores variadas, dessas 20 são brancas, 30 são vermelhas, 50 são azuis, 50 são verdes e 60 são pretas. O menor número de bolas que devemos retirar dessa caixa, sem olhar as cores, para termos a certeza de que retiramos pelo menos 5 bolas de mesma cor. Então, a mesma coisa, pessoal. Os pombos aqui, ó, lembra que eu falei que a ideia é identificar quem são os pombos e quem são as casas, tá? Então, os pombos são as bolas e as cores, a cor branca, a cor vermelha, a cor azul e a cor verde e a cor preta são as casas. Então, eu vou ter 5 casas e eu preciso distribuir, tá? Então, você precisa de 5 bolas da mesma cor. O que acontece? Se você é uma pessoa de azar, você talvez vai conseguir 4 bolas de uma cor, 4 bolas da outra cor, 4 bolas da outra cor, e assim por diante. Até que todas as casas tenham um mínimo, né, de 4 bolas, e quando você tirar a próxima bola, obrigatoriamente vai ter 5 da mesma cor, tá? Então, eu estou praticamente falando a resposta aqui sem escrever. Então, se você está conseguindo acompanhar direitinho, eu estou falando a resposta, você vai escrever a solução aí, tá bom? Questão número 4. Quantas rolagens de dado, um dado de 6 faces, tá? Vamos pensar aqui, aquele dado comum que é numerado, né, de 1 até 6. Eu quero saber quantas vezes, por exemplo, tem que jogar esse dado para eu garantir que caiu 2 vezes o mesmo número, tá? O dado é numerado de 1 até 6. Quantas vezes, no mínimo, eu tenho que jogar esse dado para garantir que tenha a mesma face caia 2 vezes, tá? Então, olha só, pessoal, aqui é a mesma ideia. Quem vai ser as casas e quem vão ser os pombos, pessoal? As casas serão aquelas... as 6 numeração, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas serão as casas. E aí, depois, quando você jogando
O dado, por exemplo, sei lá, caiu a face 1. Então, você vai colocar aqui, ó, caiu uma vez. Vamos colocar um tracinho aqui, tá? Depois face 2, depois face 3 e assim por diante. Então, os pombos seria cada uma dessas faces que vai cair voltada para cima, tá? Então, olha só. Aí, se você é uma pessoa de azar, você vai jogar uma vez, depois duas, e não vai conseguir repetir a mesma face, tá? O que vai acontecer? Vai chegar um momento em que todas as faces aqui vão ter... O que pode acontecer é você jogar 6 vezes e as 6 vezes cair face diferente. Cai 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, não necessariamente nessa ordem, mas que as faces sejam diferentes. Aí quando você vai jogar a próxima vez, depois de 6 eu não vou falar quanto, né? Aí você vai ter duas faces aí iguais, tá? Então, novamente aqui eu estou falando a resposta para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E vamos lá para o exercício 5. Existem N pessoas, um número qualquer de pessoas aqui, tá? Numa sala, não sei quantas. Esse N aqui é para falar que tem um número desconhecido de pessoas. Quantas pessoas são necessárias para se ter certeza de que 3 delas nasceram no mesmo mês, tá? Então eu quero saber o mínimo de pessoas que tem que ter nessa sala, o mínimo desse valor de N, né? Qual o menor valor de N para eu garantir que tenha 3 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Tudo bem, pessoal? Então olha só, vamos lá. Aqui, quem são os pombos? Os pombos são as pessoas, tá? Quem são os meses? Os meses são as casas. As casas são os meses do ano, tá? São 12 meses. E eu já resolvi alguns exercícios que envolviam esse tipo de raciocínio aí. Se você não lembra, volta aí e confira, tá? Eu tenho 12 meses e vou tirando pessoas, pensando sempre que eu sou uma pessoa de azar. Vou colocar uma pessoa e vou tirando. Eu quero ter 3 no mesmo mês, mas eu não vou conseguir. Vou colocando, vai ter uma, depois talvez eu consiga 2, mas eu não consigo colocar mais 2, sei lá, consegui 2 em janeiro. Aí a próxima eu não consegui em janeiro, consegui em fevereiro e vai indo até que, sendo uma pessoa de azar, você vai colocar 2 pessoas em cada mês do ano. Então a próxima, que também eu não vou falar qual o número de pessoas, tá? A próxima obrigatoriamente vai atender a questão aqui, tá, gente? Você vai saber o número de pessoas que precisa. Tudo bem? Vamos lá, meus vídeos eram para ficar no máximo 20 minutos, esse que já está com 27. Mas eu acho que é válido, né, pessoal? Porque eu estou lendo as questões com vocês já apresentando quase a solução, tá? Então, acho que eu vou estar ajudando vocês. Vamos lá, questão 6. Considere que em uma sala de aula há N alunos, também a quantidade qualquer, semelhante à questão anterior, tá? O professor afirma aos alunos que pelo menos 4 alunos diferentes que há pelo menos 4 alunos diferentes fazendo aniversário no mesmo mês. Para tornar essa afirmação obrigatoriamente verdadeira, o valor mínimo de N é. Então, olha só, pessoal, aqui é a mesma coisa. Os alunos são os pombos e os meses, tá? Os meses os meses são as casas dos pombos, tá? São as casas aí. Então, olha só, você tem que pensar que você é uma pessoa de azar e você precisa de 4 pessoas em cada mês, em cada casa, tá? Em cada mês do ano, que são as casas. Então, se você é uma pessoa de azar, você vai tirando pessoas, vai contando pessoas e você vai chegar a um ponto que você vai conseguir, sei lá, 3 pessoas em cada mês do ano, tá? Então, a próxima pessoa, que eu também não vou falar aqui qual o número que é, tá? Não vou falar qual o número que é, a quantidade, mas está bem claro. Se você colocou 3 pessoas em cada mês do ano, o ano tem 12 meses. Então, a próxima que você pegar vai atender o problema, tá? Então, essa quantidade aí. Então, é isso aí, pessoal. Vou reforçar aqui novamente para vocês. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá? E como eu falei no início do vídeo, as questões aqui vão ajudar para a galera que está estudando para concurso também, porque essa abordagem desse tipo de questão é bem interessante. Aí depois eu vou estar gravando uns vídeos com as questões mais difíceis aí para a galera que pretende fazer concurso, tá? Não para os alunos aí, mas os alunos também, se vocês quiserem assistir, mas principalmente para a galera que pretende fazer algum concurso. Tem as questões bem interessantes, tá, pessoal? Então é isso, se inscreva no canal, deixe aí suas dúvidas nos comentários, deixe suas respostas aí para a gente ir conversando e chegar a um denominador comum, beleza? Abraços e até o próximo vídeo.